Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui a esse bate-papo, a essa conversa nossa sobre as repercussões jurídicas da Covid-19, a gente vai continuar respondendo assuntos relacionados ao direito do trabalho, que sempre tem chamado muita atenção, e principalmente nesse momento de suspensão de atividades, enfim, de muita coisa que está acontecendo e modificando o nosso dia a dia, colocando empregos em risco. E aí, obviamente, a gente precisa de alguns ajustes. Para conversar sobre esses ajustes, eu trouxe três feras, três profissionais que eu admiro muito, que é o Pepe Chaves, o Rômulo Valentini e o Felipe Rabelo. Então, vamos começar conversando com esses três que vão certamente abrilhantar um pouco o nosso canal e esclarecer algumas dúvidas de vocês em relação ao direito do trabalho. Vamos lá. Pepe, Rômulo e Felipe, muito obrigado pela presença aqui no canal, é uma honra ter vocês aqui. A gente está vendo algumas mudanças que estão acontecendo em cenários reais, por exemplo, determinação de fechamento de algumas atividades, e nós estamos vendo também mudanças legislativas vindo a galope para poder modificar essa sistemática toda. O último exemplo são essas medidas provisórias que foram publicadas recentemente. Eu falo medidas provisórias porque foram algumas, não foi uma só. Professor Pepe, você poderia dizer para a gente, assim, se você tivesse que fazer um resumo dessa medida provisória em relação ao que ela se propõe para melhorar ou para atrapalhar o cenário dos empregos brasileiros, o que você poderia dizer? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Franco. É um prazer retornar aqui ao seu canal para debater sobre essas questões, sobretudo sobre direito do trabalho. Bom, eu acho que a medida tem vários pontos positivos. A situação econômica que nós estamos vivendo nesse momento é dramática e a medida tem vários procedimentos, flexibiliza várias questões que são importantes nesse momento de urgência. Antecipação de férias, banco de horas, várias questões. O que eu achei que ela tem uma certa assimetria de tratamento, porque ela, do ponto de vista econômico e do ponto de vista do empreendimento, ela é muito boa. Mas eu achei que faltou um pouco de contrapartida para a renda. Aquele que vive de renda não tem proteção adequada nessa medida. Então, a gente precisa de algumas alterações para equilibrar esse jogo. Mas eu acho importante a medida. Felipe, no lado empresarial, para o empresário, o que mudou? O que os empresários agora, em decorrência da vigência dessas medidas provisórias, vão poder trabalhar, vão poder fazer de diferente do que eles faziam antigamente? Primeiro, Franco, obrigado também pelo convite. É um prazer estar com você de novo aqui no canal. É um prazer conversar com o Pepe, com o Rômulo sobre esse assunto. Afinal de contas, a gente discutir num momento como esse é importante, né? Criar novos entendimentos também é muito importante. A medida flexibiliza bastante, né? Eu acho que para as empresas muda muita coisa, porque ela traz algumas normas, como o Pepe disse, que pode nos auxiliar o empresário na adoção de algumas medidas, como, por exemplo, férias, né? As férias hoje, elas podem ser concedidas sem aquelas normas de antecipação previstas ordinariamente na CLT. O teletrabalho também, houve uma flexibilização nesse ponto, então isso muda muito o cenário do empresário, que ajuda a tomar uma decisão a médio prazo, não precisa tomar decisões a curto prazo, como, por exemplo, dispensas coletivas, né? Que num cenário como esse, elas não podem ser descartadas, e infelizmente algumas empresas podem acabar adotando essa situação como sendo uma solução para o momento. Então, acho que a medida provisória, nesse sentido, ela ajudou as empresas a ter um tempo maior para pensar. Vão vir novas normas pela frente, mas essa em específico já iniciou um debate muito grande, e eu acho que alguns seus temas ajudam, de fato, ao empresário tomar uma decisão com mais prazo, com mais tempo e com mais tranquilidade. Obrigado, Felipe. Rômulo, por outro lado, invertendo, se a gente colocar no ponto de vista do trabalhador, em que ponto você conseguiria nos dizer que os trabalhadores perderam algum tipo de direito ou não perderam direito em decorrência da medida provisória? Sou Franco, queridos Pepe, Felipe, é um prazer estar aqui debatendo com vocês inicialmente.
E, como os colegas já abordaram aqui o tema, né, é uma medida atípica para uma situação atípica. Né? Talvez a grande crise da nossa geração seja o modo de enfrentamento aí dessa pandemia, dessa situação de isolamento. E o mundo do trabalho, e ao mesmo tempo, ele tem que continuar produzindo e, ao mesmo tempo, tem que zelar pela saúde de toda a população. Então, são dois interesses conflitantes aí em jogo. Então, nesse aspecto, em relação ao empregado, os efeitos assim que essa medida atípica que causa para a gente é que, se tratando de uma relação de trato continuado entre empregados e empregadores, o governo veio e decretou um estado de calamidade pública e um motivo de força maior que vai intervir e impactar nos contratos de trabalho. Só que a solução da medida provisória colocou a adoção dessas medidas de forma unilateral pelo empregador em alguns casos, como o caso de antecipação de feriados, férias e outras medidas, e ainda colocou a situação para ser tratada no âmbito da autonomia privada das partes, descartando a questão dos sindicatos, negociação coletiva, e muitas vezes os empregados vão ter só a opção de aceitar as medidas ou aceitar a situação de desemprego. O grande ponto polêmico, que já foi revogado pela medida provisória 928, era o artigo 18, que permitia o instituto do layoff, a suspensão dos contratos de trabalho, mas sem garantir por parte das empresas ou do governo o compromisso de pagar os salários. Esse artigo mais polêmico da medida já foi reformado e era talvez o ponto mais prejudicial aí para os trabalhadores, e os outros pontos, teletrabalho, antecipação de férias e feriados, são necessidades bem razoáveis, mas criam esse paradigma. O contrato pode ser alterado, mas em virtude das necessidades dos empregadores e nem tanto dos empregados. E o último ponto que eu gostaria de destacar se refere ao tratamento contrário que a medida provisória deu para os profissionais da área de saúde. Nesse caso, não vai ter um afastamento desses trabalhadores, vai ter um acréscimo de jornada não remunerada, né, que vai ficar só em torno do banco de horas, e colocando esses empregados que vão estar na linha de frente numa situação de risco, porque a medida provisória também colocou que o eventual contágio com a Covid-19 não será considerado risco ocupacional, mesmo para os empregados que estão na linha de frente trabalhando nos hospitais e estabelecimentos de saúde. Então, são situações que podem ser ponderadas. Foi uma medida provisória que trouxe, eu diria, 90% de soluções interessantes, mas tem alguns pontos ainda que acho que faltou um certo diálogo com as instituições representantes dos trabalhadores. Então, espero que essa medida venha sendo alinhada nos debates dos órgãos públicos, com a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, com o Ministério Público do Trabalho e com a Justiça do Trabalho, para que a gente consiga lapidar essas medidas de modo a se tornar uma situação que, ao mesmo tempo, atenda os interesses das empresas e minimize aí os aspectos, principalmente resguardando a saúde dos trabalhadores. Professor Pepe, eu tenho recebido vários comentários de dúvidas das pessoas, coisas do tipo: a minha empresa, isso já que não é considerado, a minha empresa não está adotando o mínimo zelo possível para que a gente também não seja contagiado. A gente que tem que torcer para não acontecer. Então, a minha pergunta para você seria: não é considerado pela legislação, mas a partir do momento em que a empresa não adote nenhuma postura para resguardar o interesse do empregado, a saúde do empregado, nessas hipóteses você enxergaria que aí sim existiria algum tipo de doença do trabalho, ou nem nessa hipótese também aconteceria? Eu acho que nessa hipótese, inclusive, uma responsabilidade objetiva, né? Porque nós estamos diante de uma pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, é uma situação de risco que nós estamos vivendo, um risco etéreo, um risco novo que transcende todos os espaços. E então, é uma situação de risco. Então, eu acho que a empresa, neste momento, tem que redobrar todos os cuidados, porque pode vir a ser enquadrada até em responsabilidade objetiva. Agora, na responsabilidade subjetiva, me parece tranquilo, porque ela tem que zelar pela saúde, pela segurança do ambiente de trabalho do empregado. E ainda nós temos uma recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal
que considerou que a responsabilidade do empregador por acidente de trabalho em atividade perigosa, ela é objetiva. Então, nós temos aí mais um fator que vai complicar. Nós temos que examinar cada caso, né? Mas é mais um indicativo de que a empresa tem que zelar com mais cuidado ainda neste momento do ambiente de trabalho. Ótimo. Felipe, só para a gente. Muito obrigado, professor Pepe. Felipe, a gente teria aí, vamos imaginar que algumas empresas devem encerrar as atividades ou suspender as atividades. Nós teríamos a situação de férias, de demissão ou de trabalho home office. Todos esses aspectos estão devidamente regulamentados pela EMP e quais são os principais cuidados que as empresas devem tomar para poder fazer com que a relação de trabalho seja mantida de maneira lícita e os direitos dos empregados mantidos também. Tá. Todas essas medidas, Franco, férias, o trabalho, o teletrabalho, né, previsto na CLT, elas estão previstas também na medida provisória 927, né? Elas flexibilizam um pouco a adoção dessas medidas. Então, se o empregador optar por adotar algumas dessas medidas, sejam as férias antecipadas, que inclusive, lembrando, não precisam ser necessariamente aquelas que já têm um período aquisitivo já preenchido. Então, às vezes o empregado começou há 2, 3 meses, pode gozar de 30 dias de férias, se assim ele acordar com o seu empregador, não há problema algum. Então, isso pode ser feito e as empresas assim estão adotando. Com relação ao teletrabalho, o importante e imprescindível, que a medida provisória não retirou essa determinação, é que façam um aditivo ao contrato de trabalho. O aditivo é importante porque nele vão ter as prerrogativas, como, por exemplo, dos custos desse home office, desse teletrabalho. Quem vai arcar com esses custos do teletrabalho? E aí, nesse momento, mais do que nunca, a flexibilização entre empregado e empregador também deve ser observada. Empregado, por óbvio, a correria das empresas está muito grande. Muitas delas não estavam preparadas para começar um teletrabalho de uma forma como a lei assim determina, ou de uma forma ideal do teletrabalho. Então, tem que haver essa flexibilização para a adoção desse modelo, mas o que eu aconselho é que sempre adote o aditivo ao contrato de trabalho para que não haja discussão futura sobre o que foi pactuado entre eles, né? Isso é muito importante. Um outro aspecto, e aí com relação aos direitos dos trabalhadores, todos os direitos estão ali preservados, a medida provisória não tira esses direitos. A discussão que tinha muito grande, como o Rômulo disse, era com relação ao artigo 18, e a suspensão do contrato de trabalho para fazer cursos sem que haja a manutenção do salário, só uma contraprestação que vai ser feita entre empregado e empregador. Isso foi retirado. Creio que isso vai retomar, vai vir uma nova medida para falar sobre suspensão. E é bem provável que as empresas adotem, Franco, e aí não sei se os colegas Pepe e Rômulo concordam comigo, mas o que as empresas, algumas estão adotando com os seus sindicatos, enquanto não sai essa medida provisória, é alinhar entre sindicato e empresa redução de salário em virtude da ausência de atividade ou mesmo redução da jornada. Então, isso é possível, a CLT prevê isso, ainda mais em uma situação de força maior como a de hoje, tanto pelo artigo 503 como pelo 611-A. Então, são algumas medidas que são implementadas e que a medida provisória ela trouxe para complementar. Essa questão da suspensão, que foi retirada, ela deve ser retomada em uma nova medida provisória em breve. Ótimo. Pessoal, a gente ainda tem alguns assuntos, nós temos várias dúvidas que a gente vai responder no próximo vídeo, tá, pessoal? Pepe, Felipe e Rômulo, muito obrigado por esse vídeo. Muito obrigado mesmo a vocês por terem aceito o meu convite para poder participar disso. Para você que está aí em casa, muito obrigado por assistir esse canal. Não deixe de se inscrever e não deixe de dar o seu joinha. E o mais legal são os vídeos que ainda virão, que aqui a gente vai responder algumas perguntas específicas de alguns de vocês que fizeram e alguns temas que também tem um pouco de discussão. Então, muito obrigado, um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo.